Olá, queridos alunos do sexto ano, como vocês estão? Hoje nós não estamos com as nossas aulas presenciais, porém não vamos deixar de ter a nossa aula de língua portuguesa. Conforme nós vimos na aula anterior, a atividade para casa foi de leitura da página 40 para que você pudesse responder a página 41. Então, antes de recapitular acerca do que vocês leram na página 40, eu gostaria de fazer uma explicação acerca do que nós temos na página 39. Então, pega o teu livro de português, abre na página 39 e acompanha as informações importantes que nós temos nessa página, tá bom? Então, você sabia que o português, além de ser a língua oficial do Brasil, que é o nosso país, também é de Portugal e é falado em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e Guiné-Bissau? Pois é, também se fala português em Goa, Macau e Timor-Leste. Então, iniciamos esse tópico, falamos a mesma língua com uma curiosidade e nos trazendo a informação de que o português ele é falado em vários outros locais e que muitas palavras têm sentidos diferentes aqui em Portugal. Vocês sabiam disso? Que algumas palavras que nós usamos aqui no Brasil, da língua portuguesa, lá em Portugal, vai ter sentido diferente. E não é apenas isso, gente, mas em algumas regiões aqui do Brasil nós podemos perceber essa diferença na questão das palavras. Então, de região para região, de cidade para cidade, há essa diferença, ok? Então, a língua, ela sofre mudanças, como nós já vimos durante as nossas aulas, que a língua não é algo parado, estático. Ela sofre mudanças, com o passar do tempo ela vai passando por alterações e essas variações nós podemos perceber através da linguagem. Na página 40, vocês fizeram a leitura do texto Língua Brasileira, que é uma crônica, certo? Uma crônica é um texto que é curto, que vai tratar de questões do cotidiano, com a linguagem simples. E esse texto, que tem como título Língua Brasileira, ele vai justamente tentar nos explicar as diferenças linguísticas que ocorrem nas diversas regiões do Brasil. Se alguém daqui da nossa sala já teve a oportunidade de viajar para um outro estado ou uma outra região do Brasil, com certeza percebeu algumas diferenças na questão da linguagem, tá certo? Da forma como as pessoas se expressam em determinados lugares. Então, o texto diz o seguinte: outro dia eu vinha pela rua e encontrei um mandinho, um guri desses que andam sem carpa e de bragueta aberta saltando pandorga. Já ouviram essas expressões? Acompanhem a leitura na página 40, tá bom? Eu vinha de bici, descendo a lomba, para ir na lancheria comprar umas bergamotas. Se você não é gaúcho, provavelmente não entendeu nada do que eu estou contando. No Rio Grande do Sul, a gente chama tangerina de bergamota e carne moída de guisado. Bidê, a maioria usa no banheiro, é nome que nós demos para a mesinha de cabeceira, que em alguns lugares chamam de criado mudo. E por aí vai. A privada nós chamamos de patente. Dizem que começou com a chegada dos primeiros vasos sanitários de louça, vindos da Inglaterra, que traziam impresso patente, número tal, e pegou. O Brasil tem dessas coisas. É um país maravilhoso, com o português como língua oficial, mas cheio de dialetos diferentes. No Rio de Janeiro e aí, meu irmão, CB sangue bom, vai rolar uma parada, meu irmão. Na cidade de São Paulo, eles botam o I mais na frente do N. Ora, meu, tô por dentro, mas não tô entendendo o que eu tô vendo. E no interior, falam com R todo enrolado. A Fernanda marcou a porteira. Dá um nó na língua. A vantagem é que a pronúncia deles em inglês é ótima. Em Minas, quer dizer Minas, eles engolem as letras e falam Belzonte, Nossa Senhora, doido demais da conta, sou. Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei daquela história do mineirinho da plataforma da estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as malas. Mulher, pega os trem que o bicho tá vindo. No Nordeste, é tudo meu rei. Bichinho, oxente. Pai é painho, mãe é maninha, vó é voinha. As frases são sempre na escala descendente, ao contrário do sotaque gaúcho.
Mas o lugar mais interessante de todos é Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos tradicionais, conhecidos como manezinhos da ilha, têm um linguajar mais simpático de nossa língua brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de parede, helicóptero de avião de rosca, que deve ser lido rosca. Carne moída é boi ralado. Se você quiser um pastel de carne, precisa pedir um envelope de boi ralado. Telefone público popular orelhão é conhecido como poste de prosa. E a ficha de telefone é a pastilha de prosa. Então, meus amores, nesse texto Língua Brasileira, que foi escrito por Clédy Ramil, é um texto, é uma crônica que vai tratar para a gente dessas diferenças que nós podemos encontrar em determinadas regiões do Brasil. Então, no primeiro quesito tem assim: a ideia principal do texto é mostrar que temos o português como língua oficial, mas cheio de dialetos diferentes. Durante a leitura, isso vai se confirmando. Será que você sabe dizer o que é dialeto? Então, no primeiro quesito da página 40, você deveria colocar o que é dialeto. Dialeto, gente, é como se fosse subdivisões da língua, tá certo? Porque a língua vai variando, os dialetos também, dependendo do uso que as pessoas fazem. Então, que resposta a professora deveria ter colocado no primeiro quesito? Que os dialetos são como subdivisões da língua, ok? Passando a página, na 41, nós temos um quesito aqui que vocês deveriam colocar as letras dentro dos parênteses, tá? Associar a palavra ao seu significado. Então, a gente tem mandinho, carpim, bragueta, pandorga, bice, lomba e lancheria. Então, a ordem é letra E, A, G, B, C, D, F, tá? E, A, G, B, C, D, F, ok? Terceiro quesito tem uma tabelinha que vocês deveriam responder de acordo com o texto. Em São Paulo, como é o sotaque e a pronúncia? No Rio de Janeiro, como é o vocabulário, como é o sotaque e a pronúncia? Então, essa tabelinha eu vou estar colocando no grupo, tá bom? Para que vocês possam acompanhar essa correção. Seguindo na página 42, nós ainda temos uma atividade acerca desse mesmo texto, que é assim: faça um levantamento das sequências descritivas usadas para promover o efeito de humor na crônica. No Rio de Janeiro, como é que tem lá no texto dizendo como as pessoas falam no Rio de Janeiro? Aí você vai procurar lá e vai escrever nessa tabelinha. Em São Paulo, como é que as pessoas falam em São Paulo? Aí você vai procurar lá no texto e escreve a frase como as pessoas falam em São Paulo. Em Minas Gerais, como é que as pessoas falam? Você pega algum exemplo que tem lá no texto e coloca na tabelinha, tá bom? Em Florianópolis, também, como é que as pessoas chamam lagartixa em Florianópolis? Você pode colocar esse exemplo na tabelinha do quarto quesito da página 42. E em Porto Alegre, você também pode procurar no texto exemplos de expressões ou palavras que as pessoas usam lá em Porto Alegre, ok? Tem até o bidê, né, que falou sobre que a maioria usa no banheiro e tal. Então, você pode pegar esses exemplos e colocar na página 42 de um quarto quesito. Lembrando que esse quarto quesito, quinto em diante, essas questões não foram passadas para casa, tá? Vocês teriam que ter respondido a página 41. Então, hoje você vai colocar a data no seu livro, a data de hoje, e vai realizar essas próximas questões de interpretação, tá bom? Quinto quesito, releia o seguinte trecho. No Nordeste é tudo meu rei, bichinho oxente, pai é painho, mãe é maninha e vó é voinha. Letra A. A região Nordeste tem 9 estados, com falares e culturas diferentes. Claro, gente, cada estado tem uma cultura diferenciada, tem uma forma de falar diferenciada, e é isso que enriquece, sabe? É isso que traz vida ao nosso povo. Em sua opinião, todo o Nordeste usa o vocabulário presente nesse trecho? Vocês acham que em todo o Nordeste usa meu rei, bichinho, oxente, painho, maninha e voinha? Vocês acham que sim ou não, tá?
Aí, será que todos os 9 estados do Nordeste, todo mundo fala usando essas expressões ou não? Você vai colocar. Letra B. Olha uma questão de pesquisa. Pesquise palavras faladas em diferentes estados do Nordeste e transcreva a seguir. Então, por exemplo, vamos dizer que eu pesquisei a palavra carioquinha. A palavra carioquinha é a mesma coisa que pão francês no Ceará. Então, você vai ter que pesquisar uma palavra, o que ela significa e dizer o lugar, tá certo? Se eu disser que uma pessoa pegou A, significa que essa pessoa o quê? Pegou A de verdade ou que essa pessoa perdeu a paciência? Então, pegou A é uma expressão que se usa muito na Paraíba para dizer que a pessoa perdeu a paciência. Então, você vai procurar expressões e os significados dela. Aí você vai escrever aqui na letra B da página 42, tá bom? Passando essa tabelinha respondida com exemplos do quarto quesito que tem lá no texto da fala das pessoas. Quinto, letra A, resposta pessoal. Quinto, letra B, a pesquisa que você vai realizar. Aí nós vamos para a página 43. Na página 43 temos assim: releia a crônica, ou seja, vamos ter que treinar mais uma vez a nossa leitura e vamos reler o texto, tá? Da página 40. Releia a crônica e responda. Na verdade, da página 40. O que você entende por linguagem formal e informal? Gente, o que seria linguagem formal e informal? Tem um tipo de linguagem desses que nós usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que não precisa a gente dar tanta atenção às regras, que normalmente nós utilizamos para conversar com os nossos amigos. E existe outro tipo de linguagem que ela exige mais conhecimentos da gramática, exige que nós utilizemos as palavras de forma correta, que tenhamos uma boa pronúncia. Então, qual seria a formal e qual seria a informal? Aí você vai dizer o que você entende por linguagem formal e por linguagem informal. Você pode colocar linguagem formal, uma setinha, linguagem informal e outra setinha explicando o que é, tá bom? Sétimo quesito. O autor utiliza de uma linguagem mais formal ou mais informal? Nesse texto que nós lemos, vocês acham que ele foi bem formal, cheio de regras, ou ele usou uma linguagem informal, foi fácil da gente compreender, foi uma linguagem próxima do nosso dia a dia, ele usou ditos populares, formas populares de falar? Aí você vai dizer, tá bom? No sétimo, se a linguagem que foi usada no texto foi formal ou informal. Preste atenção. No sexto, vai dizer o que você entende, o que é para você linguagem formal e linguagem informal. No sétimo quesito, na página 43, você vai dizer se a linguagem do texto que nós lemos, você acha que ela é mais formal ou informal, tá bom? Oitavo quesito, como você acha que seria esse texto se em vez de uma crônica fosse um texto didático expositivo? A crônica, certo? Ela é como se estivesse estabelecendo uma conversa com quem está lendo. Sabe aquele texto legal da gente ler, que quando nós lemos parece que quem escreveu está conversando, é um texto leve e suave para que a gente faça a leitura? Então, se não fosse a crônica, se fosse um texto didático expositivo, a linguagem, será que seria dessa mesma forma como foi ou seria uma forma diferente? Aí você vai explicar com suas palavras como você acha que seria se esse texto não fosse uma crônica e fosse um texto didático expositivo. No caso aí, ia só expor, né, as informações, mas não ia ter esse tom de conversa conosco, tá certo? Enfim. Então, gente, no final da página 43 tem uma parte muito importante que fala sobre o preconceito linguístico. Olha, existem pessoas que têm preconceito por causa de cor de pele, por causa de tantas coisas, mas existe um preconceito que nós não podemos ter também, assim como esses outros que eu falei anteriormente, que é o preconceito linguístico. Por quê? É muito sério e existe assim muitas discriminações. Provavelmente vocês já viram um programa de TV, vocês já viram alguém falando sobre isso, que pessoas sofrem com essa discriminação por causa da sua forma de falar, certo? E isso pode estar ligado à classe social das pessoas também ou até à região que elas moram. Então, o que acontece?
a gente precisa sempre considerar as variadas formas de expressão e sempre ter a convicção de que esse preconceito linguístico ele não pode acontecer, tá? Por exemplo, nós que moramos em Pernambuco precisamos valorizar as formas de falar de quem mora em São Paulo, por exemplo. Quem mora em São Paulo, da mesma forma, precisa valorizar as nossas formas de falar. Porque, no final das contas, todos nós vamos compreender tudo que está sendo passado, ok? Então, precisamos evitar essa questão de preconceito linguístico e entender que tudo o que acontece como uma realização de fala é importante, que nós precisamos valorizar e que se faz sentido, se estabelece comunicação, então não tem porquê de estarmos, por exemplo, recriminando a pessoa pela forma como ela falou, tá bom? Para a gente finalizar a nossa atividade do dia, vocês vão passar para a página 44. Aí tem uns versos de Patativa do Assaré, que é um poeta, certo? Foi um poeta regionalista que usava a fala do sertão como linguagem poética. Olha o título do texto, Vou Voltar. Vou voltar para o meu sertão, não posso me acostumar com o grande reboliço das ruas da capital. Vem um carro em minha frente e depressa de repente já vem outro por detrás. É uma coisa sem soma, o fogo que a gente toma é só catinga de gás. Vou voltar para o meu sertão e não me acostumo aqui. Vou viver no meu cantinho, lá perto do Cariri. Vou ver a minha paioça, a minha mulher, minha roça, que eu vivo é do meu trabalho, é da minha plantação. E diz um velho refrão, cada macaco no seu galho. Aí o texto de Patativa do Assaré. Perceberam como a linguagem aí é diferente? Então, nós vamos agora responder as questões de interpretação acerca desse texto, tá bom? Faça o que se pede. Primeiro quesito, página 44. Reescreva as seguintes palavras do poema de acordo com a norma padrão. Aí no poema tem voltar, acostumar, viver e ver. Como seriam escritas essas palavras de acordo com a norma padrão? Seria voltar ou voltar. Seria acostumar com acento agudo no final ou acostumar. Então, você vai escrever essas palavras que estão aqui, ó, em negrito, mais escurinho. Vocês vão escrever aqui de forma que esteja indicando como a norma padrão nos recomenda, tá certo? Letra B. De acordo com a resposta anterior, o que aconteceu, nesse caso, com as palavras que na norma padrão terminam em R? Então, o R no final das palavras, voltar, acostumar, viver e ver, esse R foi trocado por alguma letra. Aí vocês vão dizer qual foi a letra que foi trocada, tá bom? Letra C. Em voltar e plantação, houve a troca da letra O. Voltar e plantação. Houve a troca de uma letra por outra. Que letra foi essa? Aí você vai colocar qual foi a letra que foi trocada na palavra plantação e voltar. Letra D. Na norma culta, que palavras correspondem a mulher, trabalho e gaio? Mulher é a mesma coisa que o quê? Se você estiver conversando com alguém e essa pessoa falar a palavra mulher, você vai saber que ela está querendo se referir a que palavra? Aí depois tem trabalho e gaio. Aí você vai escrever como são essas palavras, tá certo? De forma adequada com a norma padrão. Segundo quesito, o texto é formado por 2 estrofes. Cada uma apresenta um lugar. Complete as frases. A primeira estrofe fala sobre... Aí você vai olhar qual é o lugar que a primeira estrofe está falando. Lembrando que nós temos aqui, ó, primeira estrofe, segunda estrofe. A primeira estrofe, certo? Ela é composta pela união desses versos. A segunda estrofe é composta pela união desses versos. Então, vocês vão olhar
a primeira estrofe e a segunda. A primeira tá falando sobre que lugar e a segunda tá falando sobre que lugar. Aí você vai ver qual é o lugar que tá falando, a primeira e a segunda. E nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá bom? Na nossa próxima aula. Terceiro quesito. Leia novamente esses versos. O fôlego que a gente toma é só catinga de gás. Se o fôlego ficou comprometido, escreva segundo o texto a causa desse comprometimento. Por que é que ele fala que lá na capital o fôlego que a gente toma é só catinga de gás? Porque ele diz que as pessoas ficam sem fôlego na capital, na cidade grande. Tem um motivo aí, tá bom? Seria a poluição? Seria os gases presentes no ar? Você vai dizer. Segundo pontinho no terceiro quesito da página 45 tem assim: a consequência desse comprometimento. Ele ficou tão agoniado na cidade grande que ele quis voltar para onde, gente? Qual foi a consequência? Aí você vai colocar para onde ele gostaria de voltar, para onde ele quis voltar, tá certo? E no quarto quesito tem assim: o que mostram os versos sobre a vida de um sertanejo na cidade. Vamos pensar. Se nós fôssemos sertanejos, morássemos no sertão, desde muito tempo, tivéssemos uma vida toda vivida no sertão, de repente precisássemos nos mudar para a cidade grande. Será que nós nos acostumaríamos tão fácil assim? Seria muito tranquilo para nós que vivíamos no sertão passar a morar na cidade grande? Então, o que é que mostra sobre a vida do sertanejo na cidade grande? O que é que ele consegue ver de diferente? Será que o sertanejo consegue se adaptar à cidade grande? Ou quem é da cidade grande, se sair, for morar no sertão, será que consegue se adaptar? Então, o que é que esse texto está mostrando sobre a vida de um sertanejo na cidade? Quando esse sertanejo sai do seu lugar de origem e vai para a cidade, será que ele consegue se acostumar? Então, vocês vão precisar responder isso no quarto quesito, tá bom? Abaixo tem um tópico aqui, ó, prazer em conhecê-lo. Esse tópico nós vamos sempre encontrar no nosso livro, tá bom? Tá falando sobre Patativa do Assaré. Quem foi Patativa do Assaré? Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, nasceu em Assaré, no Ceará, no dia 5 de março de 1909 e morreu em 8 de julho de 2002. Na verdade, ele foi o autor do texto que nós acabamos de ler, do poema, tá certo? Era de família muito pobre, perdeu o pai quando tinha 8 anos de idade, então passou a ajudar a família na lavoura, cultivando a terra e plantando. Aos 12 anos, começou a frequentar a escola, mas ficou nela por pouco tempo. Nessa época, começou a compor repentes. Vocês já ouviram um repente, gente? Um pouco mais tarde, recebeu o pseudônimo de Patativa, nome de um pássaro cujo canto era de incomparável beleza. Publicou seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, em 1956. Casou-se com Belinha, com quem teve 9 filhos. Recebeu vários prêmios e homenagens por suas composições, embora afirmasse que não tinha pretensões de criá-las para ser famoso, ou seja, ele produzia porque ele gostava de produzir, não era algo intencional para ser famoso, entendeu? Tinha uma excelente memória e aí guardava os seus poemas que eram recitados mesmo após 90 anos de idade. Então aí nós conhecemos, tá certo? De forma bem rápida quem foi Patativa do Assaré, que foi o autor do texto que nós fizemos a leitura, ok? Então, agora, depois de respondermos essa atividade, a nossa missão vai ser pesquisarmos algum texto de Patativa do Assaré e gravarmos um pequeno vídeo recitando esse texto. Então, primeiro você vai pesquisar, você vai selecionar um texto que chamou a sua atenção e aí você vai fazer a leitura desse texto, certo? Através de vídeo e vai nos encaminhar, valendo como atividade complementar do dia de hoje, tá bom? Então, só recapitulando, meus amores, o que é que nós vamos precisar fazer hoje?
Vou estar colocando no nosso grupo a correção da tabelinha da página 41, tá certo? Como eu expliquei anteriormente, vocês vão responder o quarto quesito, o quinto, sexto, sétimo e oitavo, que estão nas páginas 42 e 43. E depois vamos fazer mais uma vez, você vai fazer mais uma vez a leitura do texto, vou voltar e vai responder as questões que eu já expliquei aqui, tá bom? Para finalizar, você vai pesquisar um texto de Patativa da Saré, vai fazer a leitura gravando um pequeno vídeo. Lembrando que você vai precisar estar de farda, tá bom? Para fazer essa gravação. Então, envolve todo mundo aí da tua casa para te ajudar a fazer a gravação e encaminha no meu WhatsApp, tá bom? Para que eu possa estar avaliando a sua atividade. Nessa atividade, nós vamos estar trabalhando leitura, também a nossa expressividade. É muito importante trabalharmos essa parte na disciplina de língua portuguesa, tá bom? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, espero que vocês consigam realizar a atividade, tá? E estou ansiosa para receber os vídeos, fruto da pesquisa, e que vocês vão gravar recitando. Pode ser um trechinho do texto, de algum poema de Patativa do Assaré, ok, meus amores? Forte abraço, estou disponível para ajudá-los no que for preciso. Não deixem de fazer atividade, tá bom? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.